Você acredita que consegue prever o mercado, que vai sair antes da queda e entrar antes das altas? Pois é exatamente assim que você aí perde dinheiro. E o pior é que quase todo mundo cai nessa armadilha. E inclusive já eu vou te mostrar o quanto dinheiro você deixa na mesa ao tentar fazer o market timing. Hoje eu vou te mostrar porque tentar prever o mercado é a maneira mais rápida de perder dinheiro e o que fazer no lugar disso. Eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Deny Capital, inclusive tô falando aqui do escritório recém-inaugurado da Deny Capital, e se você ainda não é inscrito no canal e quer ter acesso a insights que vão mudar a sua vida nos investimentos, já se inscreva no canal, batendo no sininho e bora lá pro vídeo de hoje sem enrolação. E para exemplificar bem isso que eu tô falando de tentar acertar o timing do mercado, vamos falar do exemplo mais recente, o Bitcoin. Na semana passada o Bitcoin bateu 113 mil dólares, sua antiga máxima histórica. Muita gente começou a pensar, poxa, tá caro demais, vou esperar cair para eu entrar agora, talvez não seja o melhor momento. Só que o mercado, ele não avisa nada, meu amigão. Uma semana depois, o Bitcoin bateu 122 mil dólares, quase 10% de alta em menos de uma semana. E quem ficou esperando a hora certa, agora tá de fora, chupando o dedo. Isso é o que a gente chama de custo de oportunidade. Você até pode não perder dinheiro real, mas você tá perdendo a chance de ganhar dinheiro. E isso ao longo do tempo pesa, e pesa muito. Em resumo, custo de oportunidade é o que você abre mão quando escolhe não agir. Nesse caso, é o lucro que você deixou passar tentando prever o que o mercado faria. Inclusive, tem gente por aí prevendo um crash há anos. E mesmo que esse crash chega, a rentabilidade que esse investidor poderia ter ganho durante todo esse tempo é muito superior às quedas que ele vai ter aí quando o crash chegar. Tentar prever é normal, faz parte do nosso dia a dia. A gente faz isso o tempo todo. Pensa só comigo, quando você vai lá pra balada, você calcula o tempo, prevê o tempo que você vai levar para se arrumar, até o caminho da balada, quanto tempo vai ficar lá na porta, na fila. Então tudo isso você prevê. Outro exemplo aqui, quando você vai estacionar o seu carro, você prevê ali, poxa, será que meu carro cabe ali? Será que tem algum carro passando aqui que eu possa bater quando eu fizer a manobra? Então tudo isso a gente tem que prever no dia a dia e mais. Mas no mercado, essa habilidade vira uma armadilha. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Nesse gráfico a gente consegue ver que os melhores dias do S&P 500 ocorreram nos piores momentos. O que isso quer dizer? Aqui a gente tem 3 grandes momentos, tá? Então o primeiro aqui que está circulado é a bolha.com. Então nesse momento a gente teve uma grande alta, mas também foi um dos piores momentos aqui do mercado. O mesmo aconteceu na crise financeira de 2008. Então vocês podem ver aqui que essas imagens em azul, né? Essas pinturas aqui em azul são as altas, em vermelho são as baixas. Então, em grandes momentos de baixa, como aqui na crise.com, em 2008, também na pandemia, a gente teve grandes dias ali de alta. E o mesmo ocorreu também ali no momento da pandemia. E aqui a gente está falando do S&P 500, tá? E é exatamente nesses momentos de queda, de crise, de risco, que surgem as melhores oportunidades. E geralmente o investidor que não tem muita experiência ou que não está muito bem acompanhado de uma consultoria, ele fica paralisado. Ele não investe, ou pior ainda, ele vende as posições que ele tem no prejuízo mesmo, porque ele está em pânico. E esse, eu já falei para vocês, é o melhor caminho para chegar na ruína financeira. E se você ainda não se convenceu que prever o mercado é ruim, dá uma olhada nesse próximo gráfico. Aqui a gente está falando do S&P 500 também nos últimos 20 anos, e o investidor que investiu todos os dias, sempre estava investindo ali recorrentemente, ele teve uma rentabilidade de 379% nos últimos 20 anos. Já, pasmem, o investidor que perdeu os 3 melhores dias, ele teve uma rentabilidade mais de 100% menor, de 254% no período, o que é algo ainda relevante, mas muito menor do que o investidor que estava sempre lá, investindo e batendo cartão. E olha só, se você perde os 10 melhores dias ou perdeu nos últimos anos no S&P 500, o seu retorno é de somente 101%. Perdendo os 20 melhores, somente 20% em 20 anos. E perdendo os 30 melhores, pasmem aqui novamente, o seu retorno seria negativo, menos 21%. Então, por que eu estou mostrando esse gráfico aqui para vocês? Para vocês, de uma vez por todas, entenderem que a estratégia eficaz no longo prazo é investir recorrentemente. Não fazer o market timing, porque assim, pode ser o Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Em algum momento ele não vai acertar o timing
para nós, réis mortais, fica muito mais difícil. Agora você está se perguntando, tá, Rodrigo, beleza, entendi que não é bom tentar prever o mercado, mas o que eu faço? A resposta tá em uma palavra que pouca gente fala, mas os grandes investidores respeitam demais, que é o Asset Allocation. Asset Allocation é a estratégia que define quanto do seu patrimônio vai para cada classe de ativo, ações, renda fixa, exterior, fundo imobiliário. Ela não tenta adivinhar o que vai cair ou subir. O Asset Allocation cria uma estrutura sólida, uma base estrutural forte para sua carteira resistir em momentos de crise e se beneficiar em momentos de bonança. E o melhor, ela te dá clareza da onde investir e quando investir. Toda vez que você for aportar, você vai saber exatamente onde colocar o seu dinheiro. É só olhar sua carteira, ver o que está abaixo do percentual e rebalancear. Você não vai ficar refém das notícias ou do mercado. Você tem um plano e vai seguir ele. Um exemplo bem simples. Se no seu plano está lá ter 20% em ações e por algum motivo as ações representam 15% agora, seu próximo aporte vai para onde? Vai para as ações, para você chegar no percentual recomendado novamente, ou o mais perto dele possível. Então aqui eu trouxe um exemplo de Asset Allocation para o investidor conservador. Lembrando que aqui não é nenhuma recomendação, eu só posso recomendar quando eu tiver uma conversa muito séria e extensa com cada investidor para entender primeiro o seu perfil de investimento e também os seus objetivos. Mas aqui a gente está falando do investidor conservador, aquela carteira que não quer correr muito risco, mas que também quer uma rentabilidade interessante. Então vamos dar uma olhada aqui. Lembrando, o que está em azul é renda fixa, o que está em verde aqui é renda variável, tá? Então nesse caso aqui, para o investidor conservador, ele teria 30% em renda fixa pós-fixada, aquela que vai seguir a Selic, 15% em renda fixa pré-fixada, que tem a taxa ali já definida no momento da compra, 25% na renda fixa de inflação, então o famoso IPCA+, que garante que você tem um ganho de poder de compra ao longo do tempo, e 10% de renda fixa no exterior. E aqui na Deny Capital a gente gosta de investir via ETFs. Então, 80% da carteira desse investidor conservador está concentrado ali, na renda fixa, que é natural dado o perfil dele. Já o Asset Allocation, que vai para a renda variável, está da seguinte forma: 6% em ações no Brasil, 8% em fundos imobiliários e 6% em ETFs lá do exterior, que vão investir basicamente em ações, tá? Então aqui a gente tem um exemplo claro de como é o Asset Allocation de um investidor conservador, lembrando novamente que não é nenhuma recomendação, é somente um exemplo. A gente vai entender que ele sempre vai seguir os seus aportes com base nos percentuais, então ele sempre vai rebalanceando a sua carteira com base nesse plano. Ele não fica refém do mercado achando, poxa, as ações agora estão subindo muito, vou comprar mais ação, ou não, agora eu ouvi falar que é os fundos imobiliários, vou comprar fundo. Não, ele vai se ater ao seu plano, que tem que ser muito bem feito, senão também pode te levar para a ruína. Então, recapitulando aqui, pessoal, você não precisa prever o mercado, você precisa de processo, disciplina e estratégia. E o Asset Allocation é isso, ele te protege da euforia, te coloca no jogo e também não te deixa ficar paralisado. E no longo prazo, vamos combinar, vocês já viram aqui, vale mais do que qualquer previsão. E se você aí achou que o Asset Allocation faz sentido, mas não tem ideia de como fazer ele para sua carteira, entre aqui no link que eu vou deixar na descrição, ali é um WhatsApp, fale com o nosso agente de IA e agende uma conversa com um dos nossos consultores, que a gente vai conseguir te dar esse Asset Allocation e muito mais, você não vai se arrepender. E por fim, se esse vídeo te ajudou a ver o mercado com mais clareza, já se inscreva no canal, batendo no sininho, lembrando que não é nenhuma recomendação, e até a próxima.